Até quando você vai continuar sobrevivendo a uma vida que poderia começar a ser consertada hoje? Talvez nada tenha desabado de uma vez. Ainda existe trabalho, existem mensagens para responder, contas para pagar, compromissos para cumprir e uma aparência de normalidade que engana até quem está vivendo por dentro. Porém, quando a noite chega, surge aquela sensação difícil de explicar, como se o dia tivesse passado por você sem realmente lhe pertencer. Não é preguiça, nem sempre é falta de sonho. Muitas vezes, o problema está numa vida que foi ficando desorganizada em silêncio, um pouco no corpo, um pouco na mente, um pouco nas escolhas, um pouco nas reações. Este livro não promete uma transformação mágica, também não quer empurrar você para uma euforia rápida, dessas que inflam o peito por alguns minutos e desaparecem quando a primeira dificuldade volta. O caminho aqui é mais simples, mais honesto e mais exigente. Olhar para aquilo que está roubando sua direção e começar a recuperar o controle por práticas pequenas, possíveis e repetidas. Em vez de tentar reconstruir tudo de uma vez, você vai aprender a arrumar a vida por partes. Atenção, disciplina, corpo, postura, hábitos, emoções, valor pessoal, ação, desconforto, perdão e constância. Cada prática toca uma área concreta da existência. Nenhuma exige perfeição. Todas exigem presença. Se você está cansado de recomeçar sempre do mesmo ponto, estas páginas não vieram para acusar você. Vieram para colocar uma pergunta diante dos seus olhos. Hoje, você ainda vai continuar sendo levado pela bagunça interna ou vai dar o primeiro passo real para colocar sua vida de volta nas próprias mãos? Capítulo 1. Quando a sua vida está bagunçada por dentro, tudo do lado de fora pesa mais. Existe um tipo de cansaço que não vem apenas do trabalho, das contas, da casa, das pessoas ou dos problemas visíveis. Ele nasce quando a mente perde ordem e começa a transformar qualquer obrigação em peso excessivo. Por fora, talvez sua vida ainda pareça aceitável. A cama não está destruída, a rotina continua funcionando. Ninguém ao redor percebe uma grande tragédia. Mesmo assim, por dentro, tudo parece embolado. Uma mensagem simples vira irritação. Uma tarefa pequena parece enorme. Um atraso comum desperta culpa, raiva ou desânimo. O mundo não ficou necessariamente mais pesado, mas você passou a carregá-lo com uma mente sem direção. Essa é uma das formas mais silenciosas de desorganização. Ela não anuncia sua chegada. Primeiro você deixa uma decisão para depois. Depois começa a reagir mais rápido do que pensa. Em seguida, vive cada dia apagando incêndios, sem saber o que realmente importa. Quando percebe, já não escolhe com clareza. Apenas responde ao que aparece. Uma pessoa pode acordar numa casa limpa e ainda assim sentir que existe uma tempestade dentro dela. Pode ter agenda, metas escritas e planos guardados, mas não sentir nenhuma ligação viva com aquilo que faz. Foi o que aconteceu com um homem que parecia ter tudo minimamente sob controle. Ele acordava cedo, vestia uma roupa decente, trabalhava, pagava suas contas e mantinha conversas educadas. Nada em sua aparência denunciava caos. Contudo, ao sentar-se sozinho no fim do dia, sentia uma pressão no peito. Não sabia dizer se queria mudar de trabalho, descansar, pedir ajuda, terminar relações, começar algo novo ou simplesmente desaparecer por algumas horas. A verdade era mais profunda. Sua vida externa ainda se movia, mas seu mundo interno já estava sem centro. Quando a mente perde um ponto de apoio, qualquer responsabilidade se torna maior do que é. Uma conta não é só uma conta, vira prova de fracasso. Uma crítica não é só uma opinião, vira ameaça ao seu valor. Um erro comum deixa de ser corrigido e passa a definir quem você acredita ser. Aos poucos, o cotidiano inteiro começa a pesar mais, não porque tudo esteja contra você, mas porque você está vivendo sem uma ordem interna mínima. Consertar a vida, então, não começa acusando o mundo. Claro que existem circunstâncias difíceis. Há pessoas injustas, fases duras, perdas reais e ambientes que adoecem. Ainda assim, quando tudo é colocado apenas na conta do lado de fora, você perde a parte da força que ainda poderia usar. Olhar para dentro não significa se culpar por tudo. Significa recuperar responsabilidade sobre o que você pensa, escolhe, tolera, repete e alimenta. Um dia raramente desmorona por causa de um único evento. Muitas vezes,
Ele se perde por uma sequência de pequenas reações sem controle. Você acorda atrasado e já se trata mal. Pega o telefone antes de lembrar de si. Responde com irritação a quem não tinha culpa. Adia uma tarefa importante. Come qualquer coisa para anestesiar o incômodo. Promete começar amanhã. No fim, sente que a vida é pesada, quando na verdade passou o dia inteiro entregando pedaços de si a impulsos pequenos. A primeira prática, portanto, não é correr para uma solução bonita. Antes de mudar tudo, reconheça onde a bagunça começa. Pergunte a si mesmo: o que dentro de mim está sem lugar? Que reação se repete demais? Qual escolha venho adiando por medo? Que hábito parece pequeno, mas puxa meu dia para baixo? Essas perguntas não servem para humilhar você. Elas abrem uma porta. A vida externa costuma refletir, em alguma medida, o estado interno de quem a conduz. Quando existe clareza por dentro, até os problemas continuam difíceis, mas deixam de parecer monstros invencíveis. A ordem verdadeira começa no momento em que você para de viver apenas reagindo. Não é preciso resolver tudo hoje. Basta admitir com honestidade: se a minha mente está confusa, minhas decisões também ficarão confusas. Se meu interior está abandonado, minhas ações perderão força. A partir daí, algo muda. Você deixa de procurar apenas culpados e começa a procurar direção. Esse gesto, embora simples, já é o primeiro sinal de retorno. Capítulo 2. Recupere a sua atenção antes de tentar recuperar a sua vida. Antes de tentar mudar toda a sua vida, recupere a sua atenção. Sem ela, qualquer plano nasce fraco. A pessoa pode ter boas intenções, comprar um caderno novo, escrever metas bonitas, prometer recomeços sinceros e ainda assim continuar presa no mesmo lugar, porque não consegue permanecer inteira em nada. O corpo está numa tarefa, mas a mente já correu para outra. As mãos trabalham, porém os olhos buscam notificações. Uma conversa começa e poucos segundos depois a cabeça se perde em preocupações, comparações ou lembranças. A vida não se organiza quando a atenção está espalhada em pedaços. Muita gente acredita que perde apenas tempo com o telefone, com as redes sociais ou com distrações pequenas. O dano mais profundo, no entanto, é outro. Perde-se a capacidade de ficar tempo suficiente com uma coisa até que ela produza resultado. Nada amadurece sob uma atenção interrompida a cada instante. Um estudo fica raso, um trabalho fica incompleto, uma relação fica fria. Até o descanso perde qualidade, porque a pessoa tenta relaxar enquanto consome estímulos sem parar. Aos poucos, surge uma sensação perigosa. Você começa a desconfiar de si mesmo, promete focar e não consegue. Decide terminar algo e abandona. Começa com energia, mas logo procura uma saída. Não é apenas falta de força de vontade. É uma atenção treinada para fugir. Pense numa mulher que sempre dizia não ter tempo. A rotina parecia cheia e de fato havia responsabilidades reais. Certo dia, por incômodo e curiosidade, ela anotou como usava as horas. Descobriu pequenos buracos espalhados pelo dia. 5 minutos no telefone ao acordar. 10 minutos comparando a própria vida com a de desconhecidos. 20 minutos rolando a tela depois do almoço. Várias pausas sem consciência durante o trabalho. À noite, dizia estar exausta demais para cuidar de si, mas já havia entregado uma parte enorme de sua energia a estímulos que não lhe devolviam nada. Quando decidiu desligar o telefone por 30 minutos todas as manhãs, nada milagroso aconteceu. O mundo não mudou. As contas continuaram ali. O trabalho também. Porém, dentro dela apareceu um espaço que parecia perdido. Pela primeira vez em muito tempo, conseguiu ouvir os próprios pensamentos antes de ser invadida pelo barulho dos outros. Recuperar a atenção é um ato de posse. Significa dizer à mente: eu ainda escolho onde vou colocar minha presença. Não transforme isso numa teoria distante. Comece de modo simples. Escolha uma tarefa importante por dia e dê a ela um bloco curto de presença real. 20 minutos sem tela, 30 minutos sem interrupção, uma refeição sem distração, uma conversa em que você realmente escuta, um trecho de leitura sem pular para outra coisa. O tamanho inicial importa menos que a verdade do gesto. Quando comer, coma. Quando escrever, escreva. Quando descansar, descanse. Quando alguém falar com você, esteja ali.
Essa prática parece pequena, mas toca a raiz de muitas mudanças. Uma mente dispersa produz ações fracas porque nunca coloca peso suficiente em uma direção. Já uma atenção protegida cria profundidade. Você entende melhor o que faz, percebe seus impulsos antes de obedecer a eles, termina coisas. Sente novamente que pode confiar na própria palavra. Não espere vontade perfeita para começar. A atenção precisa ser treinada como um músculo que ficou muito tempo sem uso. No início ela foge. A mão procura o telefone. A cabeça inventa urgências. O corpo sente inquietação. Permaneça mais um pouco. Esse pequeno intervalo entre o impulso e a obediência já é recuperação de liberdade. Guardar a própria atenção não significa se isolar do mundo. Quer dizer parar de entregar sua mente a qualquer coisa que grite mais alto. A vida pede direção, mas direção exige presença. Quem não consegue estar inteiro em uma ação dificilmente consegue construir um futuro inteiro. Portanto, antes de buscar uma nova rotina, um novo projeto ou uma grande virada, faça algo mais básico. Volte para dentro do momento em que está. A partir daí, cada escolha ganha mais força. Capítulo 3. Pare de esperar disposição para fazer o que precisa ser feito. Uma parte da sua vida continua parada porque você ainda espera sentir vontade de fazer o que precisa ser feito. Esse hábito parece inocente, mas cobra caro. Você sabe o que deve mudar. Talvez precise acordar mais cedo, caminhar, estudar, terminar um trabalho, organizar dinheiro, conversar com alguém, encerrar um vício, pedir desculpas, cuidar da saúde ou colocar limites. A clareza existe. O problema aparece quando a ação fica dependente do humor. Se o corpo acorda cansado, você adia. Caso a mente esteja pesada, promete recomeçar amanhã. Quando surge uma pequena frustração, abandona o plano inteiro. Assim, os dias passam e a vida fica nas mãos de estados passageiros. Esperar disposição é uma forma discreta de entregar poder ao próprio ânimo. O sentimento muda com o sono, com a comida, com o clima, com uma mensagem recebida, com uma lembrança inesperada ou com qualquer atrito do dia. Se suas decisões dependem desse terreno instável, a mudança nunca ganha raiz. Não porque você seja incapaz, mas porque colocou a porta da ação nas mãos de algo que não permanece. A vida não se conserta por explosões ocasionais de motivação. Ela melhora quando você aprende a agir antes de negociar demais consigo. Isso não quer dizer viver como uma máquina. Significa parar de tratar cada tarefa necessária como se ela precisasse da aprovação do seu humor. Pense em alguém que prometeu cuidar do corpo dezenas de vezes. Comprou roupas de treino, salvou vídeos, montou calendários e imaginou uma versão mais saudável de si. Mesmo assim, ao fim do dia, repetia a frase conhecida: "Hoje estou cansado. Amanhã eu vou." O amanhã chegava com outra desculpa, e a culpa crescia. Um dia, cansado da própria negociação, ele diminuiu a meta. Não prometeu uma grande transformação. Apenas colocou o tênis e caminhou por 10 minutos. Foi pouco, quase simples demais para impressionar alguém. Porém, aquele gesto quebrou a lógica antiga. Pela primeira vez, a ação aconteceu sem pedir permissão ao sentimento. Depois de alguns dias, 10 minutos viraram 15, mais tarde 20. O corpo não mudou de repente, mas a relação consigo começou a mudar. Ele deixou de ser alguém que esperava vontade e passou a ser alguém que cumpria um pequeno acordo. Essa é a força da disciplina bem compreendida. Não se trata de rigidez vazia, nem de violência contra si. Disciplina é a capacidade de manter uma promessa mesmo quando o entusiasmo inicial foi embora. Um plano grande abandonado não vale mais do que uma prática pequena realizada. A mente respeita evidências. Cada vez que você faz o que disse que faria, ainda que em escala mínima, uma mensagem interna é enviada: "Eu posso confiar em mim." Essa confiança não nasce de discursos, nasce de repetição. O que precisa ser feito raramente fica mais fácil quando é adiado. Muitas vezes, a tarefa cresce dentro da imaginação. Uma ligação vira monstro, uma conversa vira ameaça, uma página em branco vira prova de incompetência. Ao agir, mesmo de modo imperfeito, você reduz o tamanho da sombra. O medo perde mistério quando encontra movimento. Por isso, escolha uma ação pequena, clara e não negociável.
Não diga apenas que vai melhorar. Defina o gesto: arrumar a cama ao levantar, caminhar 10 minutos, escrever uma página, separar 15 minutos para uma tarefa esquecida, beber água antes do café, desligar a tela em determinado horário. A ação deve ser simples o bastante para ser feita mesmo num dia comum, sem drama. Depois, execute antes que a mente monte um tribunal. Quanto mais você discute com a preguiça, mais espaço ela ganha. Comece pequeno, mas comece de verdade. A motivação pode aparecer depois que o corpo entra em movimento. Muitas pessoas esperam sentir coragem para agir, quando a coragem frequentemente surge como consequência de ter agido. O primeiro passo não precisa ser bonito, precisa existir. Ao parar de depender da disposição, você recupera uma parte essencial da própria autoridade. O dia deixa de ser governado apenas por vontade, cansaço ou emoção. Surge uma firmeza tranquila. Ela não grita, não se exibe, não promete perfeição. Apenas diz: mesmo hoje, eu faço o que está ao meu alcance. Capítulo 4. Cuide do corpo que precisa carregar a sua mudança. Nenhuma mudança se sustenta bem quando o corpo está sendo tratado como um detalhe. A mente pode desejar uma vida nova, mas precisa de um corpo capaz de carregá-la. Quando o sono é ruim, a alimentação vira impulso, o movimento desaparece e a fadiga se torna rotina. Até as decisões simples ficam mais difíceis. Um problema emocional parece maior depois de noites mal dormidas. Uma conversa comum fica mais pesada quando o organismo está exausto. O futuro perde nitidez quando o corpo vive em estado de abandono. Este capítulo não fala de aparência. Não se trata de caber num padrão, impressionar alguém ou transformar cuidado em vaidade ansiosa. O ponto é mais profundo e mais prático. Seu corpo é a casa imediata da sua vida. Se essa casa está sempre sem energia, sem ritmo e sem atenção, tudo que você tenta construir dentro dela fica instável. Cuidar do corpo é uma forma concreta de dizer a si mesmo que você ainda merece sustentação. Não é preciso começar com extremos. Na verdade, extremos costumam esconder pressa, culpa e desejo de compensar anos de descuido em poucos dias. Mudanças reais preferem repetição simples. Uma caminhada, um horário de sono mais respeitado, uma refeição feita com um pouco mais de consciência, alguns minutos de alongamento, menos excesso à noite, mais água durante o dia. Parece básico, quase óbvio. Justamente por isso tantas pessoas desprezam. Procuram uma grande solução, enquanto ignoram os pilares que seguram o próprio equilíbrio. Houve um homem que atravessava uma fase de perda de direção. Ele tentou resolver tudo escrevendo planos longos, assistindo a conteúdos de mudança, comprando cursos, prometendo reorganizar a carreira e imaginando uma versão grandiosa do futuro. Nada permanecia. A cabeça estava turva, o corpo cansado, o sono quebrado. Um dia, em vez de criar mais um plano, decidiu caminhar pela manhã. Não para emagrecer, não para provar nada, apenas para mover o corpo antes que a mente o afundasse novamente. Na primeira semana, os problemas continuaram. As dúvidas também. Só que algo ficou um pouco menos escuro. Depois de algumas caminhadas, o sono começou a melhorar. Com a cabeça menos pesada, uma decisão antiga finalmente pareceu possível. Não foi a caminhada sozinha que consertou sua vida. Ela abriu uma passagem, o movimento tirou o corpo da paralisia, e a mente recebeu esse sinal. Existe uma ligação íntima entre corpo e postura interna. Quando você se move apesar da inércia, treina mais do que músculos. Treina a capacidade de atravessar resistência. Cada vez que escolhe uma ação saudável quando seria mais fácil se abandonar, uma parte sua aprende firmeza. O cuidado físico também reduz a sensação de impotência. Talvez você não consiga resolver um conflito hoje. Talvez uma ferida emocional precise de tempo. Talvez a vida financeira ainda exija paciência. Mas levantar, caminhar, respirar melhor, comer com mais respeito e dormir mais cedo são formas de recuperar terreno. Pequenas ações corporais devolvem a sensação de que nem tudo está fora do seu alcance. Não transforme esse cuidado em punição. Muita gente só olha para o corpo com raiva. Critica, compara, exige força. Esse caminho aumenta a distância entre você e si mesmo. O cuidado verdadeiro nasce de outra postura. Ele diz: eu não preciso me odiar para melhorar. Posso me tratar com seriedade porque minha vida importa.
Um corpo bem cuidado não elimina todos os sofrimentos, mas oferece uma base mais estável para enfrentar luz. A mudança precisa de energia. Clareza exige descanso. Autocontrole depende, em parte, de um organismo menos esgotado. Portanto, antes de concluir que você não tem força mental, observe como tem tratado o corpo que sustenta essa força. Talvez o problema não seja falta de caráter. Pode ser um sistema inteiro vivendo no limite. Comece pelo possível. Caminhe quando puder. Durma um pouco melhor quando conseguir. Reduza um excesso que você sabe que está cobrando caro. Faça disso uma prática de respeito, não uma guerra. Uma vida consertada por dentro também precisa de um corpo que não seja abandonado pelo caminho. Capítulo 5. Troque a fuga por uma mudança real de postura. Mudar de lugar pode aliviar por um tempo, mas não cura aquilo que você continua carregando por dentro. Há pessoas que acreditam que a vida vai finalmente começar quando trocarem de cidade, de trabalho, de amigos, de rotina ou de ambiente. Em alguns casos, mudar o cenário é necessário. Existem lugares que adoecem, relações que diminuem, trabalhos que drenam e situações que precisam ser deixadas para trás. Porém, existe uma diferença enorme entre sair para crescer e fugir para não se olhar. A fuga cria a sensação de recomeço, porque tudo parece novo por alguns dias. Novas ruas, novas pessoas, novos horários, novas promessas. Só que, se a postura antiga continua intacta, o mesmo padrão encontra outro palco. Quem não sabe dizer não em um lugar, terá dificuldade para dizer não em outro. Quem engole tudo até explodir, repetirá esse ciclo com pessoas diferentes. Quem culpa todos sem examinar a própria participação, encontrará novas razões para se sentir vítima. O ambiente muda, mas a reação segue a mesma. Então a vida parece injustamente repetitiva, quando na verdade existe um roteiro interno sendo carregado de um capítulo para outro. Pense em alguém que troca de emprego 3 vezes e sempre chega à mesma conclusão. Os colegas são difíceis. A liderança não entende. O clima pesa. Ninguém valoriza seu esforço. Talvez exista verdade em parte disso. Nem todo incômodo nasce apenas dentro de nós. Ainda assim, depois de repetir a mesma dor em lugares diferentes, esse homem começa a perceber algo desconfortável. Ele nunca fala quando algo o incomoda. Sorri por fora, acumula irritação por dentro e, quando não suporta mais, responde de forma dura. Depois se sente injustiçado, afasta-se e chama tudo de ambiente tóxico. O problema não era apenas a empresa. Havia uma postura que ele levava consigo. Silêncio por medo, acúmulo por orgulho, explosão por falta de limite. Quando decidiu conversar antes de explodir, pedir clareza antes de imaginar intenções e colocar limites antes de criar ressentimento, o mundo não ficou perfeito. Mesmo assim, sua vida ficou mais leve, porque ele deixou de repetir a própria prisão. A pergunta madura nem sempre é: para onde eu preciso ir? Muitas vezes, a questão verdadeira é: em que ponto preciso crescer para não transformar qualquer lugar no mesmo problema? Essa pergunta não é fácil, porque tira você da fantasia de que tudo se resolve com uma mudança externa. Ela também não nega que existam ambientes ruins. Apenas devolve a você a parte de responsabilidade que ainda pode ser usada. Talvez você precise sair de um lugar, mas sair com a mesma mente pode levar você ao mesmo tipo de dor. Talvez seja necessário cortar uma relação, mas sem aprender a escolher melhor, falar mais cedo e respeitar seus limites, outra relação pode reproduzir o mesmo padrão. A mudança real começa quando você para de tratar a vida como um cenário a ser substituído e começa a observar a postura com que entra em cada cenário. Como você reage sob pressão? O que faz quando se sente rejeitado? De que forma lida com críticas? Onde costuma se calar por medo? Em quais momentos se sabota antes de tentar? Essas respostas revelam mais do que qualquer promessa de recomeço. Fugir costuma ser rápido, transformar postura exige coragem silenciosa. Requer admitir que algumas dores foram agravadas por escolhas repetidas, omissões antigas e reações automáticas. Nada disso precisa virar culpa pesada. Culpa paralisa quando vira chicote, responsabilidade liberta quando vira direção. Ao perceber sua parte no ciclo, você não se condena. Você ganha uma alavanca. O que depende de outras pessoas pode demorar ou nunca mudar.
Aquilo que passa pela sua postura, porém, pode começar a ser trabalhado hoje. Antes de trocar tudo, observe o que precisa ser ajustado em você. Aprenda a falar com mais clareza. Pare de aceitar o que depois usará como motivo de amargura. Reconheça quando está buscando novidade apenas para escapar da disciplina que o lugar atual exige. Nem toda permanência é sabedoria, mas nem toda partida é liberdade. Uma mudança externa pode abrir caminho. A postura interna decide se esse caminho será realmente novo. Dê um jeito na sua vida não apenas indo embora do que pesa, mas deixando de levar a mesma desordem para onde for. Capítulo 6. Corte os vícios pequenos que roubam a sua força em silêncio. Nem todo vício parece destrutivo no começo. Muitos chegam com aparência de conforto, descanso ou recompensa merecida. Uma olhada rápida no telefone antes de dormir. Uma compra pequena para aliviar o vazio. Um doce quando a tristeza aperta. Uma rolagem infinita na tela para não pensar. Uma busca constante por elogios para sentir que ainda tem valor. Uma desculpa elegante para adiar aquilo que dá medo. Nada disso parece grave quando acontece uma vez. O problema nasce na repetição. Aquilo que começa como alívio pode virar comando. Primeiro você escolhe, depois obedece. Um hábito pequeno, repetido todos os dias, pode roubar sua energia sem fazer barulho. Ele não destrói tudo de uma vez, apenas retira um pouco da sua clareza, um pouco da sua força, um pouco da sua liberdade. Quando você percebe, já não está descansando, está fugindo. Já não está se dando prazer, está tentando anestesiar uma dor que não foi ouvida. É importante olhar para isso sem ódio. Muitas dependências discretas nascem de uma tentativa de cuidado mal direcionada. A pessoa que come sem fome talvez esteja procurando acolhimento. Quem passa horas na tela pode estar evitando solidão. Quem compra para se sentir melhor talvez esteja tentando preencher uma sensação de insuficiência. Quem busca a aprovação o tempo todo pode ter aprendido que só merece carinho quando agrada. Julgar brutalmente esses comportamentos não resolve. Entender. Luz com honestidade abre caminho para interromper. Luz. Um dos sinais mais claros de perda de liberdade é este. Aquilo que você não consegue pausar já começou a mandar em você. Não importa se parece socialmente aceitável, se controla seu humor, rouba seu tempo, interfere no sono, enfraquece sua palavra e faz você se sentir menor depois, merece ser observado. Liberdade não significa fazer tudo o que dá vontade. Essa ideia parece atraente, mas muitas vezes esconde escravidão. Ser livre é conseguir parar quando algo começa a prejudicar você. É poder dizer, agora não, a um impulso que promete conforto imediato e entrega arrependimento depois. Pense numa mulher que dormia sempre com o telefone na mão. Ela dizia que era apenas distração, uma forma de relaxar no fim do dia. Só que as noites foram ficando piores. O sono vinha tarde, a mente comparava vidas, antigas feridas apareciam entre uma imagem e outra. Pela manhã, acordava cansada e culpada. Um dia, decidiu fazer um teste de 7 noites. Não prometeu abandonar as redes para sempre. Apenas deixou o aparelho longe da cama. Nas primeiras noites, veio inquietação. O silêncio parecia estranho. Sem tela, apareceu uma solidão que ela vinha evitando havia muito tempo. A descoberta doeu, mas também libertou. O problema nunca tinha sido apenas o telefone. Ele era a porta pela qual ela escapava de si. Quando criou distância, começou a recuperar algo maior do que sono. Recuperou presença. A prática deste capítulo é simples, mas exige sinceridade. Escolha um hábito que hoje tem mais força sobre você do que deveria. Não escolha 10. Não faça uma declaração dramática. Pegue um ponto específico. Pode ser 1 hora sem verificar mensagens. 1 noite sem comer para abafar tristeza. Um domingo sem compras impulsivas. 30 minutos de silêncio quando a vontade for fugir para a tela. Um dia sem pedir validação para aquilo que você sabe que precisa fazer. Esse pequeno espaço entre impulso e resposta é precioso. Nele, você descobre que a vontade pode gritar sem ser obedecida. No começo, a mente vai negociar. Dirá que não é tão grave, que você merece, que só hoje não tem problema. Observe sem cair automaticamente. Quanto mais um hábito insiste em permanecer, mais ele revela o poder que ganhou. Cortar um vício pequeno não serve apenas para eliminar um comportamento, serve para reconstruir autoridade interna.
Cada pausa consciente diz ao seu sistema inteiro: eu ainda posso escolher. Uma vida desorganizada por dentro costuma estar cheia de pequenos comandos invisíveis. Dê um jeito nela retirando o poder daquilo que parecia inofensivo, mas vinha drenando sua força. Não é preciso virar uma pessoa perfeita. Basta começar a ser menos governado por alívios que cobram caro demais. Capítulo 7. Não entregue decisões permanentes a emoções passageiras. Uma emoção forte pode parecer verdade absoluta enquanto está passando pelo corpo. A raiva convence você de que precisa responder agora. O medo afirma que fugir é a única saída. A tristeza sussurra que nada vale a pena. A euforia promete que qualquer compromisso assumido naquele momento será fácil de manter. A solidão faz uma pessoa voltar para lugares que já a machucaram. O problema não é sentir. O perigo começa quando sentimentos temporários recebem autoridade para decidir coisas permanentes. Uma mensagem enviada no calor da irritação pode ferir uma relação construída durante anos. Uma compra feita para aliviar tristeza pode gerar semanas de aperto financeiro. Uma promessa nascida da empolgação pode virar peso quando a emoção passa. Uma decisão de abandonar tudo após um dia ruim talvez não represente sua vida inteira. Apenas uma ferida aberta falando alto demais. Controlar emoções não significa esmagá-las. Quem tenta não sentir acaba acumulando tensão, amargura ou explosões futuras. A questão é outra. Escutar o sinal sem entregar o volante. Emoções informam, mas não precisam assinar a decisão final. A raiva pode mostrar que um limite foi ultrapassado. O medo pode revelar algo que exige preparo. A tristeza pode apontar uma perda que precisa ser acolhida. A ansiedade pode indicar excesso de futuro na mente. Porém, nenhuma dessas sensações precisa agir sozinha por você. Entre o que você sente e o que você faz, existe um espaço. Nesse espaço mora a sua liberdade. Pense em um homem que saiu de uma reunião humilhado. Uma crítica pública o deixou queimando por dentro. Ao chegar em casa, abriu o computador para pedir demissão imediatamente. Cada frase parecia justa. A raiva dava energia, coragem e sensação de dignidade. Antes de enviar, porém, ele decidiu esperar 24 horas. Não para engolir o desrespeito, mas para separar decisão de explosão. No dia seguinte, escreveu os fatos com mais clareza. Percebeu que o problema era real, mas a resposta precisava ser mais inteligente. Em vez de romper no impulso, marcou uma conversa, colocou limites, pediu mudanças objetivas e começou a planejar uma transição com menos dano. Talvez ele ainda saísse daquele trabalho, mas não seria arrastado pela raiva. Sairia por escolha. Essa diferença muda tudo. Uma decisão madura continua fazendo sentido depois que a emoção baixa. Caso ela só pareça correta enquanto o corpo está tomado, desconfie. A prática é direta. Quando perceber uma emoção intensa, pare antes de agir. Respire algumas vezes. Nomeie o que está sentindo. Diga mentalmente: isto é raiva, isto é medo, isto é carência, isto é vergonha, isto é entusiasmo. Dar nome reduz a fusão. Você deixa de ser a emoção e passa a observá-la. Em seguida, faça uma pergunta simples. Se essa sensação diminuir amanhã, ainda vou querer fazer isso? Para decisões importantes, use a regra das 24 horas sempre que possível. Não compre no pico da tristeza. Não termine uma relação no auge de uma briga sem antes recuperar clareza. Não aceite um compromisso grande apenas porque recebeu elogio. Não responda a uma provocação quando seu orgulho estiver pedindo vingança. Algumas situações exigem ação imediata, especialmente quando há risco ou abuso. Fora desses casos, pausar costuma proteger sua vida de arrependimentos evitáveis. Também vale registrar os gatilhos que mais sequestram você. Certas pessoas, horários, temas e ambientes despertam reações previsíveis. Quem se conhece nesse nível deixa de ser surpreendido o tempo todo. Se você sabe que responde mal quando está com fome, cansado ou sobrecarregado, não tome decisões cruciais nesse estado. Se percebe que a solidão o leva a procurar quem não lhe faz bem, prepare outro caminho antes que a noite chegue. Autocontrole não é frieza. Trata-se de uma forma mais alta de cuidado. Você respeita o que sente, mas protege o futuro das ondas do momento. Quem aprende a pausar perde menos energia consertando estragos criados por impulsos.
A vida fica mais limpa quando as emoções deixam de ser chefes e passam a ser mensageiras. Sentir profundamente não precisa destruir você. Agir com clareza depois de sentir é uma das marcas mais fortes de maturidade. Capítulo 8. Construa valor quando ninguém estiver aplaudindo. Se o seu valor depende inteiramente de ser visto, você viverá cansado. Aplausos mudam, elogios falham, atenção oscila e críticas chegam sem pedir licença. Quem constrói a autoestima apenas sobre a reação dos outros fica emocionalmente pendurado numa corda instável. Um dia se sente grande porque alguém reconheceu seu esforço. No outro, desaba porque ninguém comentou, ninguém agradeceu, ninguém pretende. Essa dependência parece sensível, mas vira prisão. A pessoa começa a viver perguntando, mesmo em silêncio: será que gostaram de mim? Será que perceberam? Será que estou sendo o suficiente? Aos poucos, a própria vida vira uma apresentação. Só que valor real não nasce no palco. Ele é formado nos bastidores, quando ninguém está olhando. Existe uma força profunda em cumprir uma promessa pequena sem testemunha. Organizar o quarto quando ninguém vai elogiar. Pagar uma dívida aos poucos, sem anunciar. Estudar depois de um dia difícil. Fazer um trabalho bem feito mesmo sem reconhecimento imediato. Tratar alguém com respeito sem transformar isso em exibição. Levantar depois de uma falha e voltar à prática. Essas ações parecem discretas, mas constroem uma base que elogio nenhum consegue substituir. Quando você sabe o que tem feito em silêncio, a opinião externa perde parte do poder de definir quem você é. Ela ainda pode tocar você, mas não comanda tudo. Imagine uma pessoa que passou anos buscando validação, publicava cada passo, esperava reações, media o próprio ânimo pelo retorno recebido. Quando vinha elogio, sentia-se viva. Quando vinha silêncio, interpretava como fracasso. Um dia, cansada desse ciclo, decidiu cuidar da vida sem transformar cada gesto em prova pública. Começou pequeno. Quitou uma pendência financeira em parcelas modestas, limpou o espaço onde dormia, separou uma hora à noite para aprender algo novo, recusou um convite que desviaria seus planos. Ninguém aplaudiu, nenhuma plateia apareceu. Ainda assim, depois de algumas semanas, algo mudou. Ao olhar para si, sentiu uma confiança calma. Não era orgulho barulhento, era a sensação de estar voltando a merecer a própria confiança. Lembre-se disto. Elogio é agradável, mas não pode ser o alicerce. Quando o aplauso vira alimento principal, você começa a aceitar qualquer papel para continuar recebendo migalhas de aprovação. Pode dizer sim quando queria dizer não. Pode mudar seus valores para caber no olhar dos outros. Pode abandonar projetos importantes, porque não deram retorno rápido. Pode confundir exposição com crescimento. A construção de valor pede outra direção. Faça coisas que respeitem quem você quer se tornar, mesmo antes de alguém reconhecer. Trabalhe com qualidade porque seu nome interno está em jogo. Cumpra o que prometeu porque a sua palavra precisa ter peso para você. Seja honesto porque mentir para ganhar aprovação custa caro por dentro. A crítica também muda de lugar quando o valor está mais firme. Pessoas que dependem totalmente de reconhecimento são facilmente levantadas por elogios e derrubadas por comentários duros. Já quem constrói consistência em silêncio consegue ouvir melhor. Se a crítica for útil, aprende. Caso seja injusta, não entrega a própria identidade. Isso não significa virar indiferente. Significa parar de ser governado por cada reação externa. A prática aqui é escolher uma área da sua vida para melhorar sem anúncio. Não conte antes. Não use o plano como forma de receber admiração antecipada. Apenas faça. Durante alguns dias ou semanas, construa em silêncio. Arrume algo, termine algo, cuide de algo, estude algo, corrija algo, pague algo, fortaleça algo. Depois observe como se sente ao perceber que sua dignidade não dependeu de plateia. O mundo talvez demore a reconhecer seu esforço. Algumas pessoas talvez nunca vejam. Ainda assim, você verá. E essa visão importa. Uma vida consertada precisa de um centro que não seja alugado ao olhar alheio. Quando ninguém estiver aplaudindo, continue fazendo o que é certo. É ali no silêncio que a autoestima deixa de ser discurso e vira estrutura. Capítulo 9. Faça mal feito no começo, mas não fique parado.
O perfeccionismo parece nobre, mas muitas vezes é medo usando roupa elegante. Ele diz que você só quer fazer bem feito. Afirma que ainda precisa estudar mais, planejar melhor, esperar o momento ideal, ajustar detalhes, encontrar a forma certa. Em alguns casos, existe zelo verdadeiro. Qualidade importa. Preparação tem valor. Porém, quando a busca por excelência impede qualquer começo, algo deixou de ser padrão elevado e virou esconderijo. A pessoa não está protegendo apenas o resultado, está protegendo o próprio ego da possibilidade de ser vista enquanto ainda aprende. Muita gente parada não é preguiçosa. Pelo contrário, carrega seriedade, ambição e desejo real de fazer algo importante. O problema está em exigir do primeiro passo a maturidade do centésimo. Quer escrever, mas não suporta uma primeira página fraca. Quer gravar vídeos, mas não aceita uma fala insegura. Quer abrir um projeto, mas não tolera uma fase inicial simples. Quer aprender uma habilidade, mas se envergonha de parecer iniciante. Então a ideia fica segura dentro da cabeça, onde ninguém critica, ninguém rejeita, ninguém compara. Só que também ninguém melhora. Aquilo que permanece apenas no pensamento não recebe dados da realidade, não erra, mas também não cresce. Pense em um homem que queria escrever um livro havia anos. Ele tinha notas, títulos possíveis, mapas de capítulos e referências organizadas. Sempre que se aproximava da escrita real, encontrava algo para corrigir antes. O tema ainda não estava perfeito. A estrutura precisava de mais força. O estilo deveria amadurecer. Enquanto isso, lia sobre pessoas que publicavam, via projetos imperfeitos, ganhando forma, e sentia uma mistura de crítica e inveja. No fundo, o que o prendia não era falta de capacidade, era pavor de produzir algo que revelasse seu nível atual. Um dia, decidiu escrever uma versão ruim de propósito, não para publicar de qualquer jeito, mas para finalmente ter matéria concreta. A primeira página saiu dura. Alguns trechos ficaram fracos. Certas ideias pareciam confusas. Mesmo assim, havia algo novo. O texto existia. Aquilo que existe pode ser reescrito. Uma intenção impecável, presa na mente, não pode ser lapidada. Essa é uma verdade dura e libertadora. Você precisa permitir que o começo seja imperfeito. A primeira tentativa costuma ser desajeitada porque ainda está abrindo caminho. Não há vergonha nisso. Vergonha maior é passar anos defendendo uma imagem de potencial, enquanto a vida real não recebe nenhuma entrega. O mundo não precisa conhecer todos os seus rascunhos, mas você precisa produzi-los. O aprendizado acontece quando a ação encontra consequência. Você faz, observa, ajusta, tenta de novo. Sem esse contato, a mente inventa critérios infinitos. Planejamento demais pode virar uma forma sofisticada de adiamento. Preparação sem execução alimenta a ilusão de progresso. A prática deste capítulo é escolher algo que você vem adiando por medo de não fazer bem e criar uma primeira versão limitada. Escreva a página ruim. Grave o vídeo que não será perfeito. Envie a proposta simples. Organize o canto da casa sem esperar comprar tudo novo. Comece o curso sem dominar o assunto antes. Faça o treino curto, mesmo sem parecer atleta. Não transforme mal feito em desculpa para desleixo permanente. A ideia não é abandonar qualidade, é aceitar que qualidade verdadeira costuma nascer depois da primeira entrega, não antes. Um resultado inicial imperfeito oferece informações, mostra onde falta clareza, onde falta técnica, onde a coragem precisa crescer. A intenção perfeita não mostra nada além da sua capacidade de imaginar. Existe uma humildade poderosa em começar pequeno. Ela diz: eu aceito aprender em público, ou pelo menos, diante da realidade. Aceito ser iniciante. Aceito corrigir depois. Aceito não confundir meu valor com meu primeiro desempenho. Quem age de modo imperfeito, mas constante, ultrapassa quem espera a versão perfeita para se mover. Não ficar parado já é uma vitória contra a paralisia. A vida não premia apenas quem pensa bonito, ela responde a quem entra em contato com o real. Faça o começo possível, depois melhore. Ajuste, refine, reescreva, refaça, cresça. O primeiro passo não precisa provar que você é excelente. Precisa apenas abrir o caminho para que a excelência, um dia, tenha onde nascer. Capítulo 10. Escolha desconfortos pequenos.
para não ser destruído pelos grandes. Uma vida sem nenhum desconforto voluntário deixa a vontade frágil. Quando a pessoa foge de qualquer incômodo, o mundo começa a parecer agressivo demais. Um pouco de tédio vira sofrimento. Uma tarefa difícil parece injustiça. Um silêncio curto causa ansiedade. Uma frustração pequena derruba o dia inteiro. O problema não está em gostar de conforto. Descanso, prazer e segurança têm lugar. A questão surge quando o conforto vira senhor absoluto e você perde a capacidade de atravessar o que é necessário. Dificuldades grandes não pedem licença antes de chegar. Por isso, pequenos desafios escolhidos com consciência funcionam como treino para o caráter. Não se trata de buscar dor sem sentido. Sofrer por sofrer não torna ninguém melhor. O ponto é parar de fugir de todo esforço que fortalece. Acordar no horário combinado, mesmo quando a cama puxa. Caminhar quando a vontade é permanecer imóvel. Ficar 15 minutos sem tela quando a mente pede distração. Terminar uma tarefa difícil antes da fácil. Tomar uma decisão responsável que não dá prazer imediato. Dizer não quando o sim seria mais cômodo. Essas práticas parecem simples, mas constroem resistência. Cada desconforto pequeno enfrentado ensina ao corpo e à mente que incômodo não é ordem para desistir. Pense em alguém que desabava diante de qualquer pressão. Um comentário atravessado estragava sua semana. Uma obrigação extra virava drama. Qualquer espera causava irritação. Ao perceber isso, ele não tentou virar uma pessoa invencível. Apenas escolheu uma prática diária. Fazer algo útil que não tivesse vontade de fazer. No primeiro dia, arrumou uma gaveta. No segundo, caminhou apesar da preguiça. Depois passou uma noite sem se afogar em entretenimento. Em outra ocasião, terminou uma conversa difícil sem fugir. Meses depois, ainda sentia medo, cansaço e resistência. A diferença estava na resposta. Essas sensações já não mandavam como antes. Ele havia treinado pequenas vitórias contra a própria fuga. A conveniência excessiva amolece a vontade porque elimina todo atrito. Quando tudo precisa ser fácil para ser feito, qualquer obstáculo parece sinal de impossibilidade. Só que quase tudo que vale amadurece através de algum desconforto. Estudar exige concentração quando a mente quer dispersar. Cuidar do corpo exige movimento quando a inércia pesa. Resolver conflitos exige conversa quando o orgulho prefere silêncio. Construir uma vida mais limpa exige renúncias que nem sempre são agradáveis no momento. Se você não escolhe nenhum desconforto pequeno, acaba sendo educado apenas pelos grandes, e eles costumam ensinar com dureza. A prática aqui deve ser moderada, concreta e constante. Escolha um desconforto saudável por dia. Não precisa impressionar ninguém. Pode ser acordar 15 minutos mais cedo, tomar banho um pouco mais frio, caminhar sem música por alguns minutos, organizar uma pendência, ficar sem reclamar durante uma tarefa necessária, comer com mais consciência, encarar uma conversa adiada. O objetivo não é castigar o corpo, mas fortalecer a capacidade de permanecer firme quando o impulso pede fuga. Ao escolher o difícil correto, você deixa de ser refém do fácil imediato. Com o tempo, a mente aprende uma mensagem valiosa. Posso sentir resistência e ainda agir. Essa frase muda vidas. Ela impede que o medo vire comandante, reduz o poder da preguiça, diminui a dependência de condições perfeitas. Também aumenta a confiança, porque você passa a ter provas íntimas de força. Ninguém precisa ver. O resultado aparece quando uma dificuldade real chega e você não se quebra tão rápido. Talvez ainda doa, mas não destrói com a mesma facilidade. Talvez ainda exista medo, porém ele já não decide sozinho. Escolher desconfortos pequenos é preparar o terreno antes da tempestade. Não procure sofrimento desnecessário. Apenas pare de fugir de todo o incômodo que poderia fazer você crescer. A força interna não nasce apenas nos grandes momentos. Ela é construída em escolhas discretas, repetidas, quase invisíveis. Cada vez que você faz o certo mesmo sem vontade, uma camada nova de firmeza se forma por dentro. Essa camada pode ser exatamente o que vai sustentar você quando a vida exigir mais. Capítulo 11. Perdoe para parar de viver preso ao que já aconteceu. Perdoar não significa dizer que aquilo não doeu. Também não significa fingir que foi justo, voltar para perto de quem feriu você, confiar de novo,
em quem quebrou algo importante ou transformar uma ferida real em assunto pequeno. Muitas pessoas rejeitam a ideia de perdão porque a confundem com fraqueza. Imaginam que perdoar é absolver o outro, apagar a própria dor ou aceitar uma injustiça sem reação. Não é isso. O perdão mais profundo não começa como presente para quem machucou você. Ele começa como uma decisão de não continuar entregando sua energia ao que já aconteceu. Enquanto o ressentimento permanece vivo dentro da mente, o passado continua ocupando espaço no presente. Uma frase antiga volta durante o dia. Uma traição muda sua forma de confiar. Uma humilhação reaparece quando alguém faz uma crítica. Uma perda não elaborada endurece seu olhar para a vida. A pessoa que feriu talvez nem esteja mais perto, mas a lembrança continua sentada à mesa, dormindo no quarto, entrando nas conversas e decidindo seu humor. Esse é o preço oculto da mágoa prolongada. Ela promete proteger você, porém muitas vezes apenas mantém a ferida aberta. Guardar rancor pode dar sensação de controle por algum tempo. Parece que a raiva preserva a dignidade, como se esquecer a dor fosse permitir que o outro vencesse. Só que, depois de certo ponto, a mágoa deixa de ser defesa e vira corrente. Você não precisa negar o que aconteceu para se libertar. Pelo contrário, o primeiro passo é chamar a dor pelo nome. Foi abandono, foi desrespeito, foi mentira, foi rejeição, foi abuso de confiança. Foi uma ausência que marcou. Dizer a verdade sobre a ferida impede que o perdão vire auto-engano. Depois disso, vem uma aceitação difícil. O passado não será reescrito. Talvez aquela pessoa nunca peça desculpas, talvez nunca admita, talvez nunca entenda a profundidade do estrago. Esperar eternamente por essa reparação pode deixar sua vida suspensa numa porta que não abre. Pense em alguém que passou anos esperando uma explicação. Ele imaginava conversas, respostas, reencontros, cenas em que finalmente ouviria: "Eu errei com você." Enquanto essa frase não vinha, a vida ficava pela metade. Novas relações eram contaminadas por antigas desconfianças. Pequenas situações despertavam reações desproporcionais. Um dia, cansado de depender de uma atitude que talvez nunca chegasse, ele entendeu algo duro. Continuar preso não punia quem o feriu, punia a si mesmo. A partir daí, começou um processo silencioso. Não procurou fingir que nada aconteceu. Apenas decidiu que aquela história não teria mais permissão para governar todos os seus dias. Quando a lembrança voltava, respirava, reconhecia a dor e recusava alimentar outra cena de vingança na cabeça. Aos poucos, a memória perdeu o direito de dirigir sua vida. Perdoar pode ser exatamente isso: retirar a autoridade emocional de algo que já não pode ser mudado. Não exige reconciliação. Há casos em que manter distância é uma forma necessária de respeito próprio. Perdoar não obriga você a abrir novamente a porta para quem não mudou. Também não pede que transforme limites em culpa. Liberdade não é voltar ao lugar onde foi ferido. Liberdade é não carregar esse lugar dentro de você como moradia permanente. A prática começa quando uma lembrança antiga surge e você escolhe não alimentá-la com a mesma narrativa. Observe o que sente. Respire antes de reagir. Escreva o que ainda dói, se for preciso. Reconheça aquilo que perdeu. Depois pergunte: quanto da minha energia ainda está presa a essa história? O que essa mágoa continua decidindo por mim? Que parte da minha vida atual está pagando por algo que já passou? Essas perguntas não diminuem a gravidade do que você viveu. Elas devolvem a você a possibilidade de seguir. A raiva pode ter tido uma função em algum momento. Talvez tenha mostrado que algo foi injusto, talvez tenha ajudado você a sair de um lugar ruim. Porém, nenhuma emoção deve se tornar residência definitiva. Há uma diferença entre lembrar e reviver. Lembrar é saber o que aconteceu. Reviver é permitir que o acontecimento continue produzindo a mesma prisão todos os dias. Escolha, pouco a pouco, sair da repetição. O perdão não costuma acontecer como um gesto único e perfeito. Em alguns dias, você se sentirá leve. Em outros, a lembrança vai puxar de novo. Quando isso ocorrer, volte à decisão central: eu não vou usar meu presente para manter viva uma dor antiga. Esse retorno constante é parte do caminho. Bong Bol, uma mágoa não apaga sua história. Apenas impede que ela roube o restante da sua vida. Dê um jeito na sua vida deixando o passado no lugar que pertence a ele. O que aconteceu pode ter marcado você,
mas não precisa continuar comandando cada passo. A energia que hoje sustenta ressentimento pode um dia sustentar paz, trabalho, amor, presença e futuro. Capítulo 12. Dê um jeito na sua vida, uma prática por vez. Consertar a vida não acontece em um único gesto grandioso. A maioria das pessoas se perde justamente porque tenta mudar tudo ao mesmo tempo. Promete dormir melhor, trabalhar mais, se alimentar com consciência, cortar distrações, controlar emoções, perdoar o passado, organizar dinheiro, cuidar da casa, estudar, treinar, melhorar relações e nunca mais falhar. Nos primeiros dias, a empolgação até parece força. Depois, o peso de tantas promessas começa a esmagar. Quando a pessoa falha em uma área, sente que falhou em tudo. Então abandona o processo inteiro e volta para a velha conclusão: eu não consigo mudar. A verdade é mais simples e menos cruel. Talvez você não precise de uma revolução, precise de ordem. Uma prática certa, mantida com honestidade, pode puxar outras mudanças. A atenção recuperada melhora a qualidade das ações. A ação pequena rompe a espera por motivação. O cuidado com o corpo dá mais estabilidade à mente. A mudança de postura impede que o mesmo padrão se repita em novos lugares. O corte de vícios discretos devolve energia. A pausa diante das emoções evita arrependimentos. O valor construído em silêncio fortalece a autoestima. O início imperfeito vence a paralisia. O desconforto voluntário treina a resistência. O perdão libera energia presa ao passado. Nada disso funciona como peças soltas. Cada prática conversa com as outras. Juntas, formam um modo de viver mais claro. Ainda assim, tentar aplicar tudo de uma vez pode virar outra forma de ansiedade. Por isso, comece pelo ponto que mais está derrubando sua vida hoje. Não escolha o mais bonito, escolha o mais urgente. Se sua atenção está destruída, proteja um bloco diário de presença. Caso a procrastinação esteja consumindo sua confiança, defina uma ação pequena e cumpra antes de negociar. Quando o corpo está abandonado, comece por movimento e sono. Se uma mágoa antiga governa suas reações, trabalhe a libertação desse peso. O importante é criar um primeiro eixo de ordem. Imagine uma casa com muitos problemas. Há poeira, infiltração, móveis fora do lugar, fios expostos, portas emperradas e um cômodo cheio de objetos acumulados. Ninguém sensato tenta consertar tudo destruindo a casa inteira numa tarde. Primeiro, identifica o que ameaça a estrutura. Depois, abre passagem. Em seguida, repara uma parte, limpa a outra, reforça o que sustenta o resto. A vida segue lógica parecida. Quando você tenta mexer em tudo ao mesmo tempo, cria mais caos. Quando escolhe o ponto certo, a ordem começa a se espalhar. Uma mesa arrumada facilita o trabalho. Uma manhã com foco muda o tom do dia. Uma caminhada melhora o sono. Uma conversa honesta evita semanas de ressentimento. Uma noite longe da tela devolve clareza. Uma pequena vitória interna pode se tornar referência para a próxima. Existe também algo essencial. Você vai falhar em alguns dias. Nenhuma prática séria elimina a condição humana. Haverá manhãs confusas, recaídas, irritações, atrasos, desculpas e momentos em que o velho padrão parecerá mais forte. A diferença entre quem muda e quem apenas se empolga não está em nunca cair. Está em voltar sem transformar a queda em identidade. Um dia ruim não precisa virar uma semana perdida. Uma reação antiga não anula todo o progresso. Uma recaída mostra onde a prática ainda precisa de mais raiz. Voltar é parte da transformação. Muitas pessoas desistem porque tratam cada falha como prova final contra si. Faça diferente. Quando sair do caminho, retorne ao próximo gesto certo. Sem drama, sem discurso, sem autopunição inútil. Dê um jeito na sua vida, uma prática por vez, porque uma vida inteira foi sendo construída por repetições. A desordem também se formou aos poucos. Não apareceu de uma hora para outra. Pequenas permissões, pequenas fugas, pequenas reações, pequenos abandonos. Agora, a reconstrução seguirá outro tipo de repetição. Pequenos retornos, pequenas escolhas, pequenos limites, pequenos atos de coragem. Não despreze o tamanho do começo. Uma prática mantida com verdade pode mudar o modo como você se enxerga. Quando você passa a se ver como alguém que retorna,
cumpre, observa, ajusta e continua. Uma identidade nova começa a nascer. A vida talvez não se torne fácil. Ainda haverá pressão, incerteza, perdas e responsabilidades. Porém, algo dentro muda de posição. Você deixa de viver como quem apenas apaga incêndios e passa a construir estrutura. Não é necessário apagar sua história para começar. Também não precisa esperar um cenário perfeito. Comece onde está, com o que tem, pelo ponto que mais pede cuidado. O restante virá por encadeamento. Uma prática bem escolhida abre espaço para outra. Depois, mais uma. Em algum momento, você olhará para trás e perceberá que não houve um grande espetáculo. Houve constância. E constância, quando é verdadeira, pode reorganizar uma vida inteira. Eu não escrevi este livro com a sensação de ter consertado completamente a minha própria vida. Seria desonesto falar com você como alguém que já chegou a um lugar perfeito. Quanto mais observei essas práticas, mais percebi partes de mim que pareciam organizadas por fora, mas ainda carregavam desordem por dentro. Eu trabalhava, respondia mensagens, cumpria prazos e mantinha certa aparência de controle. Mesmo assim, em alguns momentos, sabia que não estava realmente em paz. Havia dias em que minha mente parecia cheia demais para uma vida que, olhando de fora, nem sempre parecia tão pesada. Isso me ensinou uma coisa importante. A bagunça interna nem sempre faz barulho. Às vezes, ela aparece como irritação constante. Outras vezes como cansaço sem nome, distração permanente, necessidade de aprovação, medo de começar, apego ao passado ou fuga disfarçada de descanso. Lembro-me de uma manhã em que sentei diante de uma lista enorme. Tudo parecia urgente. Havia mensagens esperando resposta, tarefas atrasadas, planos incompletos, lembranças incômodas e aquela vontade quase automática de pegar o telefone para escapar por alguns minutos. Naquele instante, fiz algo muito pequeno. Fechei o caderno, respirei e me perguntei: qual tarefa, se for feita hoje, vai me devolver um pouco de respeito por mim mesmo? A resposta não foi grandiosa. Não mudou minha vida em uma hora. Apenas me levou a arrumar a mesa, desligar as distrações e terminar uma pendência que eu vinha empurrando havia dias. Quando concluí aquilo, entendi algo que nenhuma frase bonita tinha conseguido me ensinar com tanta força. A vida não muda porque pensamos mais sobre mudança. Ela começa a mudar quando recuperamos o comando em gestos pequenos e reais. Talvez essa seja a lição que mais quero deixar com você. Não espere uma versão perfeita de si para começar. Comece pelo ponto que está ao seu alcance. Proteja sua atenção por alguns minutos. Faça uma tarefa antes de discutir com a preguiça. Mova o corpo que precisa sustentar sua mente. Pare de fugir para lugares novos, levando sempre a mesma postura antiga. Corte um hábito que parecia pequeno, mas vinha roubando sua força. Respire antes de decidir no calor de uma emoção. Construa valor mesmo sem plateia. Aceite um começo imperfeito. Escolha um desconforto saudável. Solte, pouco a pouco, aquilo que já aconteceu e ainda ocupa espaço demais dentro de você. Ao escrever este caminho, percebi que muitas vezes não precisamos de uma vida completamente diferente. Precisamos de uma forma diferente de habitar a vida que já temos. Quando algo muda por dentro, o mundo externo pode até continuar exigente, mas você já não se sente tão arrastado. Surge uma firmeza discreta, uma clareza que não depende de euforia, uma paz que nasce de saber que, mesmo sem controlar tudo, você voltou a controlar algumas escolhas. Se este livro serviu para alguma coisa, espero que tenha servido para lembrar você de uma verdade simples. Sua vida não precisa ser consertada em um único dia. Ela pode ser reorganizada em uma prática por vez. E hoje, exatamente hoje, uma prática já pode começar.